Vamos lá. Primeiro, sim, sou a favor da isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000. E no que dependesse da oposição, essa isenção já estaria valendo desde o primeiro ano do mandato do governo Lula, porque nós apresentamos um destaque no primeiro ano do mandato do governo Lula para que essa isenção passasse a valer já no ano de 2023, né? E tanto o PT como o PSOL foram unânimes contra a isenção do imposto de renda de R$ 5.000 desde o início do mandato do Lula até agora. E, coincidentemente, agora eles só querem aplicar essa isenção para o ano da eleição. Então, no que dependesse da gente, diferente do que você colocou do populismo, essa medida seria estrutural e já estaria valendo desde lá atrás, e todo o PT e todo o PSOL votaram contra. E eu até estou curioso, já vou incutir isso na minha pergunta, sobre a sua opinião em relação ao PT e o PSOL terem votado contra a isenção até R$ 5.000 no primeiro ano de mandato do governo Lula. Outro ponto que eu preciso esclarecer é que não existe um caixa da Lei Rouanet, renúncia tributária. Você acabou de criticar 50 bilhões de reais em impostos perdoados para grandes empresas. E aí você vai tratar de uma renúncia tributária que é exatamente da mesma natureza, né? E diz que não existe um caixa. É a mesma coisa que existisse o caixa, né? Essas empresas, se não estivessem direcionando para a Lei Rouanet, estariam direcionando para os cofres da União, estariam no Tesouro. Então, sim, é um recurso que existe e está sendo direcionado coercitivamente para um lugar. Mas a empresa vai decidir qual que é o artista que ela vai financiar. Pior ainda, o que as grandes empresas fazem? Aproveitam essa renúncia tributária, né, que sai do bolso do mais pobre, sai do pagador de impostos, e contrata grandes artistas para promover a sua marca. Né? Você vê o Santander, você vê o Itaú contratando grandes artistas porque é o que vai dar mais visibilidade para a marca deles. Por isso que a Lei Rouanet está concentrada mais em grandes artistas, porque justamente a iniciativa privada está mais interessada em dar visibilidade para o artista que já ganha muito, para o artista que já é grande, para levantar ainda mais a sua própria marca. Não tem nenhum interesse em promover a cultura para quem de fato precisa de dinheiro público para promover a cultura, porque é pequeno demais para chegar em palcos maiores sem esse auxílio. Então, só fazer esse esclarecimento em relação à Lei Rouanet e reforçar uma pergunta também sobre IOF, né? Como dobrar a alíquota de IOF para MEI, um cara que recebe R$ 81.000 por ano, e dobrar para uma pessoa que está no Simples, tributar o mais rico para passar para o mais pobre? Eu queria que você me explicasse essa lógica. Tá, maravilha. Vamos lá, eu acho que é importante a gente destacar algumas questões. Primeiro, se você de fato defende que aqueles que possuem uma MEI não sejam tributados, por que a gente não rediscute o modelo de trabalho no Brasil? É importante. É importante a gente discutir o modelo de trabalho no Brasil, porque essas pessoas, inclusive o governo Bolsonaro, retirou 13 categorias de funcionários da cultura, da atividade MEI no Brasil, e essas pessoas estão cada vez mais precarizadas. Portanto, é importante a gente discutir um modelo de trabalho no Brasil que seja eficiente e que possa atender essas pessoas. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Em relação à questão do IOF, você que não viaja para o exterior, que não fica gastando o seu cartão de crédito internacional, o seu cartão Black, você pode ficar tranquilo que você não vai ser penalizado. Você não será penalizado. Quem será penalizado são aqueles que viajam para o interior várias vezes ao ano, aqueles que gastam com o seu cartão internacional os seus créditos, as suas milhas. Agora, você que é trabalhador, você que acorda cedo, você que dorme tarde, você pode ficar tranquilo que você não será penalizado por conta do aumento do IOF. Sabe quem será penalizado por conta do aumento do IOF? Grandes empresários, pessoas que viajam 2, 3, 4, 5 vezes por ano para o exterior. Essas pessoas serão penalizados, sabe para quê? Para a gente poder atender ao arcabouço fiscal. Arcabouço fiscal que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Então, hoje o Brasil, e o deputado Kim, ele trouxe aqui, que eles apoiaram que o governo perdoasse, aliás, o Congresso Nacional perdoou 50 bilhões de reais em dívidas de empresas. Só que agora a gente conseguiria, com essa tributação, 10 bilhões de reais no primeiro ano e 30 bilhões de reais no segundo ano. Ainda assim, seria menos do que aquilo que eles perdoaram de grandes empresários. Por que eles não falam sobre isso? Por que a gente não fala? Acabei de falar. Por que a gente não fala que na França, 50% do imposto sobre herança, existe 50% de imposto sobre herança, que nos Estados Unidos é 40%, e no Brasil é 8% o máximo. Né? No estado do Ceará, por exemplo, é 8% de tributos sobre herança, né? Mas na média dos estados é de 4%, 5%, como em São Paulo,
Por que a gente não tributa herança? Por que a gente não tributa transações financeiras, dividendos, que acontecem no mundo inteiro? Não se tributa dividendos de especuladores no Brasil. O Brasil é o paraíso da Faria Lima, é o paraíso do rentismo, é o paraíso daqueles que especulam e vivem da especulação, que não produzem absolutamente nada. Enquanto isso, a indústria brasileira se acaba. Enquanto isso, o Brasil, que é o maior exportador de commodities do mundo, precisa importar fertilizante da Rússia. Importar fertilizante da Rússia. Importar barra de aço da China, sendo que a gente é o maior exportador de minério de ferro do mundo. Justamente por conta dessa gente que é contra a indústria brasileira, que é contra a indústria nacional. Por que a gente não fala disso? Né? Isso é importante falar, Kim. Vamos lá, sobre o 50 bi, eu falei de 50 bi, e quem criou foi a Dilma, né? E durante os anos em que vigorou, nos governos Dilma, foram centenas de bilhões de reais, né? Então, o que o Congresso fez foi prorrogar um benefício criado pela Dilma. Aí sim, eu queria ver você falar sobre isso. E sobre, assim, eu não sei se você não conhece o IOF, tá? Mas o IOF, o próprio nome diz, é um imposto sobre operações financeiras, sobre qualquer operação financeira, não é sobre transações internacionais. Você não precisa mandar dinheiro para fora para pagar IOF. Todo mundo que tem cartão de crédito paga IOF. Inclusive, não faria sentido ser sobre transações internacionais, né, a alíquota do IOF, e o governo dobrar para o simples, porque o governo dobrar para o MEI, porque o cara que está no MEI, ele não está fazendo transações internacionais. O cara está vendendo a mão de obra dele até R$81 mil por ano. E você não respondeu objetivamente a questão. Como dobrar a alíquota de IOF para um cara que ganha R$81 mil por ano é tributar o mais rico? Como dobrar a alíquota de IOF para o sujeito que está no simples, é o pequeno e o médio, não é o grande, é o pequeno e o médio, né? O Itaú não está no simples, a Gerdau não está no simples. Quem está no simples é o pequeno e o médio. Bares e restaurantes estão no simples, prestadores de salão de beleza está no simples, prestadores de serviços mais pobres estão no simples, né? Parques de diversão e por aí vai. Como tributar esses mais pobres auxilia, né, no combate à desigualdade social, né? Mais uma vez, você não sabe que qualquer pobre com cartão de crédito paga IOF? Mas é curioso, porque você sabe que ao mesmo tempo o governo quer isentar de pagar imposto de renda aqueles que ganham até 5 mil reais. Não, então vamos tratar disso. Vamos aumentar o IOF e reduzir e zerar o imposto de renda sobre aqueles que ganham até 5 mil reais? O que você acha? É uma boa? É uma boa discussão? É péssimo, porque o pobre também paga IOF. Então, mas o dinheiro tem que vir de algum lugar, não é isso? Tem, não é vocês que dizem que... Tem. Isso é uma falácia. Vamos lá. Falácia? Isso é uma falácia. Reforma administrativa. Vamos lá. Reforma administrativa. Sabe quanto que você economiza? 3 bi. Vamos cortar gasto. Vamos cortar privilégio. 3 bi onde? Opa. 3 bi em cada esquina. Sabe o que a gente pode discutir? Vamos acabar com o fim das emendas parlamentares? Que o Centrão do Congresso Nacional aprovou. Sabe quanto? 50 bi. Vamos. 50 bilhões de reais de emenda parlamentar para deputado corrupto e vagabundo ficar gastando e comprando voto. Enquanto isso, o governo fica à mercê. Enquanto isso, a gente tem que fazer conta de 3, de 4 bi, de 10 bi nesse ano, para poder, depois no próximo 30 bi, para a gente poder isentar os mais pobres. Só que o que não fala que o Congresso Nacional aprovou 50 bilhões de reais em emenda parlamentar, que o Congresso perdoa mais 50 bilhões de reais de grandes empresários, enquanto o governo está tentando isentar você, que ganha até 5 mil reais, mais de 80% da população, de não pagar imposto de renda. Mais de 80% da população não vai pagar imposto de renda se depender do governo. Enquanto isso, a gente quer compensar cobrando IOF. Porque foi aprovado um teto de gastos no Brasil. Porque foi aprovado, posteriormente, um arcabouço fiscal, que ainda assim não era ideal, mas era necessário depois do teto de gastos pavoroso do Michel Temer. E a gente precisa bater a tal meta. O tal laissez-faire, o tal arcabouço fiscal precisa ser cumprido. Então, é preciso dizer isso. Então, vamos ter fim das emendas, 50 bi. Vamos cobrar os 50 bi que a gente perdoou. Vamos tributar renda no Brasil. Vamos terminar o regime tributário no Brasil, que é um regime regressivo, que realmente a classe média e o pobre sofrem. A classe média e o pobre sofrem porque o imposto é sobre o consumo. E vamos tributar grandes empresários. Vamos tributar quem tem uma fortuna de mais de 50 milhões de reais, quem tem mais de 50 milhões em conta bancária, investimentos e propriedade. Vamos tributar essas pessoas? E aí a gente tá junto nessa. Aí o dinheiro aparece. Eu tenho certeza que o dinheiro aparece. Vamos lá, Leonardo. De onde você tirou 3 bi de reforma administrativa? Sério?
Qual que é a fonte disso aí? Congresso Nacional. Que Congresso Nacional? Congresso Nacional. Se a gente cortar os gastos e privilégios do Congresso Nacional, são 3 bi que são economizados. Mas isso não é reforma administrativa. Não, Reforma administrativa são todas as esferas de governo. Então vamos destrinchar. Se cortar só do Congresso Nacional... Deixa eu te falar uma coisa. Por favor, só de super salário, juiz, procurador, promotor, deputado, senador, são 15 bi ao ano. Pois é. De onde você tirou que 3 bi de uma reforma administrativa? Não, vamos lá. A reforma administrativa seria, no mínimo, 50 bilhões de reais ao ano. No mínimo, 50 bilhões de reais ao ano. Então, falar que a reforma administrativa é 3 bi é um desconhecimento gigantesco. Sobre outro ponto, sobre acabar com a emenda parlamentar, sou 100% a favor. Sou 100% a favor. Quem votou, ampliou a emenda parlamentar foi a base do governo Lula. Você coloca essa contraposição entre governo e Congresso, mas se esquece que a maior parte dos parlamentares votam com o governo. Senão, eu seria governo, não seria oposição, se eu tivesse maioria. Se a gente tivesse maioria no Congresso Nacional contra o governo, a gente teria derrubado o Lula, a gente tinha feito o impeachment dele. Ele que tem maioria. Ele que aprova os projetos que ele manda. O projeto de lei orçamentária com emendas parlamentares foi mandado por ele. Então, assim, se você fazer essa contraposição, né, é uma contraposição inexistente. A maioria esmagadora dos projetos enviados pelo governo, com raríssimas exceções, são aprovados com ampla maioria no Congresso Nacional. E, mais uma vez, você foi incapaz de responder. Como dobrar o IOF sobre MEI e Simples ajuda o mais pobre e prejudica o mais rico?